A partir de agora, Giro de Notícias. Os fatos que são destaques em Teófilo Otoni e região você ouve aqui. Giro de Notícias. Apresentação: Josilei Silva. Olá, muito bom dia. Já chego pedindo o seu like. Eu preciso do seu like para manutenção do nosso canal. Então, mete o dedo no like aí, dê aquele joinha pra gente e vem comigo conferir os destaques do nosso noticioso de hoje. Recém-nascido é encontrado em lote vago na cidade de Angelândia e vai socorrido ao hospital em estado grave. Após diligências, avós são presos por abandonar recém-nascido em estado grave na cidade de Angelândia. Do lado de onde foi encontrada a criança, tinha uma residência que estava fechada, ela não manifestava nenhuma movimentação. Homem insatisfeito com término de relacionamento tenta matar ex-companheira com 3 disparos de arma de fogo na zona rural de Caraí. Efetuou 3 disparos pelas costas da vítima. Polícia Militar prende homens por tentativa de homicídio contra militar na cidade de Araçuaí. Homem é morto e autor de homicídio é preso em flagrante na cidade de Padre Paraíso. Polícia Militar recupera motocicleta que havia sido roubada na BR-116 na cidade de Padre Paraíso. Polícia Militar apreende drogas e munições em incursão pelo bairro Frei Dimas, em Teófilo Otoni. Adolescente é apreendido e com ele drogas são encontradas em incursão da equipe GEPAR no bairro Taquara. Pegamos esse menor e encaminhamos em um local ali próximo, na residência dele, para que fosse feita a sua entrega à sua genitora. Motocicleta, produto de clonagem, é recuperada após diligência policial na cidade de Capelinha. Polícia Militar prende 4 suspeitos de envolvimento em homicídio e ataque a tiros no bairro Laticínios, em Nanuque. Com eles foram apreendidas armas e drogas. Operação no Vale Jequitinhonha. Polícia Militar do Meio Ambiente apreende arma de fogo e motocicleta adulterada. O mundo está de luto. Morre o Papa Francisco. Em Minas Gerais, governador Romeu Zema emite nota e decreta luto oficial de 7 dias pela morte do Papa. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva emite comunicado sobre a morte do Papa Francisco. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no GN, que está apenas começando. Giro de Notícias, em parceria com as rádios Metropolitana de Poté, Vale Verde de Ladainha, IT-FM 87,9 em Itambacuri, Radar Vale do Mucuri em Nanuque, Carisma FM em Setubinha, Rádio HN em Lambari, Sem Fronteiras 87,9 do bairro São Jacinto, Teófilo Otoni, Sintonia FM 89,9 Teófilo Otoni, Interativa FM 104,9 Teófilo Otoni. Inscreva-se em nosso canal, curta, compartilhe e nos ajude a divulgar as notícias de Teófilo Otoni e região pelo Brasil e pelo mundo, usando também as suas redes sociais. Giro de Notícias. Apresentação: Josilei Silva. Para sua casa ou para a sua empresa, com a rede JL você tem, além da melhor internet e fibra ótica da cidade, telefonia fixa e móvel com portabilidade grátis. É isso mesmo! Traga seu número e tenha ligações ilimitadas para todo o Brasil. Os planos de internet são a partir de R$ 69,99. Ligue já ou chame em nosso WhatsApp 3523-8153 e venha para a rede JL Telecom. Oi, o negócio é transporte? Então venha fazer parte da Coplastor. Aqui você deixa de falar em nome de uma pessoa e passa a ser a voz de uma família com mais de 5.000 associados, que se faz presente em mais de 50 municípios de Minas, inclusive na capital mineira. A Copertur se consolidou entre as maiores cooperativas de transportes do estado. Venha fazer parte dessa família. Avenida Alfredo Sá, 5.321, São Cristóvão. Fone 3521-1142. Copertur. Segunda e terça da economia é no Tiateca.
Frutiateca tem açougue, padaria, hortifruti, vem pra cá. Bebida láctea e Bituruna 200ml, 89 centavos. Pão de queijo Tino, 800 gramas, 7,99. Papel higiênico personal neutro, 20 metros com 12 unidades, 9,98. Acém ou músculo, quilo 26,98. Direto no balcão de açougue. Ketchup, maionese ou mostarda, Soeto, 660 gramas, 4,99. Frutiateca, hipermercado. Hey! As empresas de Teófilo Otoni, região. Um sindicato que não para. Nascemos há 35 anos com o propósito de trazer representatividade para as empresas da nossa cidade e, desde então, nunca paramos de evoluir. Sindicomércio Teófilo Otoni, região. Há 35 anos, a serviço do comércio da nossa região. Situada à rua Epaminondas Otoni, 74, do centro de Teófilo Otoni, a Floricultura Lírios traz para você o que há de melhor em flores, arranjos, cestas de café da manhã e muito mais. Floricultura Lírios, telefone 3521-3795. Venha tirar a sua habilitação na Autoescola Sobre Rodas usando o seu saldo do FGTS. Aqui resolvemos tudo para você de maneira simples e fácil. Venha hoje mesmo à Autoescola Sobre Rodas, em Teófilo Otoni, na Avenida Getúlio Vargas, 1196, no centro. Telefone 98823-2056 ou através do 3521-2169. Em Itambacuri, Avenida Farmacêutico Joviano, 793, no centro. Telefone WhatsApp 3511-2670 ou através do telefone 3511-2670. Representando o Atacadão do Gesso, o nosso boxeador João! E do meu lado direito, representando a concorrência, aproveite a quarta imbatível do Atacadão do Gesso. Faça como João, é pra derrubar a concorrência. Giro de Notícias. Apresentação: Josilei Silva. Olá, muito bom dia, pedindo a sua licença que a gente chega trazendo as notícias de Teófilo Otoni e toda a nossa região, mundo afora, através do nosso GN, edição desta terça-feira. Hoje é dia 22 de abril de 2025, comemora-se hoje o Dia da Terra, uma data internacional dedicada à conscientização sobre os problemas ambientais e à promoção de um desenvolvimento sustentável. Além disso, essa data também é lembrada do descobrimento do Brasil pelos portugueses, que ocorreu em 1500. Eu quero aproveitar a oportunidade para parabenizar você que está fazendo aniversário na data de hoje. Saúde e paz, que Deus te proteja, te ilumine, mantendo você sempre nos caminhos do bem. Antes de irmos ao nosso giro policial, aproveitar para parabenizar a todos os povos indígenas no dia 19 de abril, no feriadão. A gente comemorou essa data tão importante. Então a você que fez aniversário também, desde a última sexta-feira, né, até o dia de hoje, onde a gente teve esse recesso aí, esse final de semana prolongado por causa dos feriados, receba os nossos parabéns, as nossas felicitações, que Deus te proteja, te ilumine, mantendo você sempre nos caminhos do bem. Agora sim, vamos ao nosso giro policial. Fato que gerou bastante repercussão na mídia nacional, nas redes sociais, foi o caso do bebê que foi abandonado em um lote vago e foi socorrido ainda com vida para o hospital. Ele foi socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros, inclusive utilização de um helicóptero, porque o caso dele inspirava muito cuidado, em estado gravíssimo. Essa criança foi socorrida. Vamos primeiro trazer as informações que o G1 trouxe sobre o acontecimento. Acompanhe.
De acordo com o G1, o bebê recém-nascido foi encontrado abandonado em um lote vago na manhã do último sábado, dia 19, na cidade de Angelândia, interior de Minas Gerais. Moradores que passavam pelo terreno acionaram a polícia. Um vídeo mostra o momento em que um profissional de saúde retira a criança do chão e enrola em uma toalha, colocando-a no colo em seguida. Várias pessoas acompanharam o resgate. Segundo a polícia militar, o menino apresentava vários ferimentos pelo corpo. A suspeita é de que tenha sido atacado por cães durante o período em que ficou ao relento. Ainda de acordo com a polícia militar, o bebê foi encontrado em estado gravíssimo e foi levado para o hospital de Capelinha, depois transferido de helicóptero para o hospital João 23 em Belo Horizonte. Até a última atualização da reportagem, a polícia ainda não havia localizado os responsáveis pelo recém-nascido. Pois é, logo após essa situação, a polícia militar, depois de ter sido acionada, foi feito lá em Angelândia uma entrevista com a rádio Aranãs de Capelinha. O tenente Acrísio conversou com a repórter Ana Paula Tinoco, da rádio Aranãs, falando da condução de uma adolescente e dos seus avós para esclarecimentos lá na polícia. Acompanhe. Na manhã desse sábado, um recém-nascido foi encontrado abandonado em estado gravíssimo em um lote vago em Angelândia. Essa história estarrecedora e chocante aconteceu aqui na nossa região e o tenente Acrísio, que fala aqui comigo agora, conta um pouquinho sobre essa ocorrência. Tenente Acrísio, o senhor poderia dar detalhes para a gente de como foi a ocorrência, como que a polícia chegou até esse recém-nascido? A gente foi acionado via telefone acerca do abandono de um recém-nascido e tão logo a guarnição tomou conhecimento do fato e deslocou até um lote vago onde ela foi abandonada. No local já tinha populares e uma equipe de saúde prestando os primeiros socorros e a equipe auxiliou também no socorro. O recém-nascido foi trazido para o hospital de Capelinha com múltiplas fraturas pelo corpo, lesões, e no hospital verificou-se a necessidade de encaminhamento para outra cidade, o que foi acionada a aeronave do Corpo de Bombeiros para prestar o socorro. E, tenente Acrísio, há alguma suspeita? A polícia já trabalha com alguns pontos para encontrar os responsáveis por esse crime bárbaro? Então, logo o comando da 23 tomou conhecimento do fato, empenhou diversas guarnições para encontrar a possível autora, Deslocamos também no hospital da cidade para ver as possíveis grávidas, e ver a autoria desse crime. A polícia está extremamente empenhada para encontrar a autor e acredito que ao longo desse dia a gente vai encontrar. E, tenente, aproveitar também o momento, a denúncia, a denúncia anônima, ela é anônima. Eu gostaria de constar cada pessoa que está assistindo pelo 190 ou 181, se tiver qualquer informação da autoria desse crime, comunique a polícia, é extremamente importante para sanar e prender quem fez isso, Um caso extremamente trágico para a cidade? Não, com certeza. E antes da gente finalizar, algo mais que o senhor queira falar para os nossos ouvintes? Eu gostaria de falar que pode contar com a Polícia Militar, qualquer informação nova, traga para a gente através do 190 ou 181, que vai ser devidamente apurada, e se Deus quiser, até o final do dia, tá sanado isso. Muito obrigada, tenente. Eu que agradeço. Agora eu converso com o capitão Sávio do Corpo de Bombeiros, que será o responsável pelo transporte do recém-nascido que foi encontrado abandonado em lote vago em Angelândia. Muito boa tarde, capitão Sávio. Primeiramente, eu queria que o senhor explicasse para a gente como que será feito esse transporte, o transporte dessa vítima. Boa tarde. Esse transporte é uma parceria entre o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e a Secretaria de Estado de Saúde. A nossa aeronave é tripulada por bombeiros, médico e enfermeiro do SAMU. E nós deslocamos da base de Montes Claros, que era a nossa base mais próxima, até o município de Capelinha, por uma solicitação do Hospital de Capelinha para transportar essa criança aqui do hospital para o Hospital João 23 em Belo Horizonte. Então a nossa equipe médica agora está no hospital fazendo estabilização da vítima, então logo ela esteja em condições de transporte, ela vai ser deslocada aqui para a aeronave para a gente continuar o transporte até o HPS João 23. E capitão, o que todo mundo quer saber, a população quer saber, porque foi uma notícia muito chocante, há a possibilidade desse recém-nascido sobreviver? Então, de fato, é um histórico muito chocante para todos nós.
A nossa equipe ainda está avaliando o paciente no hospital e vai envidar todos os esforços para que a criança esteja em condições de transporte e chegue no hospital estável, nas melhores condições possíveis para dar continuidade ao tratamento. Obviamente que é uma situação grave, né, um paciente em estado grave, existem riscos sim para o transporte dessa paciente, porém a gente espera que dê tudo certo e que a gente consiga chegar com ele estável até o hospital. Muito obrigada, capitão. E antes da gente finalizar, há algo mais que o senhor queira falar para os nossos ouvintes? É só desejar mesmo que termine tudo bem, né? A gente espera que seja encontrado aí o autor desse crime bárbaro e podem contar com o Corpo de Bombeiros para qualquer situação. Nosso número 193, SAMU 192, estamos sempre à disposição para atender o município de Capelinha e a região. Muito obrigada. Direto do Newton Ribeiro, Ana Paula Tinoco. Pois é, a avó, de acordo com informações, foi conduzida à delegacia para prestar depoimentos. A polícia suspeita, inclusive, que ela seja responsável pelo abandono do bebê lá no local. A gente roga a Deus para que esse bebê tenha a sua saúde restabelecida e que encontre um lar digno para a sua sobrevivência. Quanto aos responsáveis por este ato, devem ser punidos e a gente espera que a justiça possa cobrar de uma forma muito severa essa situação lamentável ocorrida na cidade de Angelândia. Padre Paraíso, um homem, foi vítima de facadas e veio a óbito. E de acordo com informações, um próprio parente, sobrinho, teria sido o autor desse esfaqueamento. A polícia acabou por prender o autor deste homicídio. Acompanhe os detalhes. As guarnições da Polícia Militar em Padre Paraíso foram informadas sobre a ocorrência de um homicídio consumado no município. Diante da gravidade do fato, as equipes iniciaram imediato um intenso rastreamento com o objetivo de localizar e prender o autor do crime. Após alguns minutos de diligências, o suspeito, um homem de 49 anos, egresso do sistema prisional, foi localizado enquanto tentava fugir. Durante a abordagem, ele foi contido e algemado de forma segura pelos militares, sem oferecer resistência. O autor foi conduzido à delegacia de polícia civil, onde foi apresentado para as providências legais e cabíveis. A rápida resposta da Polícia Militar foi fundamental para a prisão em flagrante e reforça o compromisso com a segurança da população. Em plena Semana Santa, você vendo o que aconteceu. Gente, tem muitos acontecimentos, muitas ocorrências, e a gente preferiu escolher alguma delas para trazer para vocês, porque foi uma Semana Santa que de santo não teve nada, né? Pessoal, uma semana, né, me perdoe, mas meio sangrenta aqui na nossa região. Muitas situações revoltantes ocorridas aqui na nossa região. Vamos agora trazer uma situação de uma tentativa de homicídio ocorrida na cidade de Caraí. Um homem, não satisfeito com o término do relacionamento, a mulher, após um ano que tinha separado dele, ela teve que voltar até a casa para apanhar os seus pertences. Foi quando o homem, de posse de uma arma de fogo, ele desferiu 3 disparos na mulher, pelas costas inclusive. Ela foi socorrida ao hospital. Vamos agora à entrevista do Ivan Alves, do Jornal MG, no YouTube, de Caraí, trazendo essas informações, conversando com o Tenente Paulo Viana, ele que é o comandante da unidade de polícia militar na cidade de Caraí. Acompanhe os detalhes. Vamos conversar com o Tenente Paulo Viana, comandante do quartel do pelotão de Caraí, que vai nos trazer todas as informações acerca de um crime brutal que ocorreu na zona rural de Caraí. Boa noite, tenente. Ivan, boa noite. Ontem, dia 19 de abril de 2025, sábado, a Polícia Militar, por volta das 13 horas e 30 minutos, recebeu informação de que havia dado entrada aqui no Hospital São João Batista uma mulher vítima de ferimento por disparo de arma de fogo. Imediatamente, a guarnição que estava de serviço deslocou até o hospital e, fazendo contato com a vítima, ela relatou que teria deslocado a zona rural de Caraí, próximo ao distrito de Queixadinha, até a casa de seu ex-companheiro,
com o intuito de pegar alguns objetos pessoais. A vítima chegou a relatar, né, que teve um relacionamento por 7 anos com esse indivíduo e há 1 ano ela decidiu terminar esse relacionamento. O autor, na data de ontem, insatisfeito com a situação do término do relacionamento e de posse de uma arma de fogo, efetuou 3 disparos pelas costas da vítima. Desses 3 disparos, 2 acertaram a região do dorso, né, no tórax, e um deles acertou a região do quadril da vítima. A vítima ela foi socorrida e encontra-se estável a situação clínica dela. Diante dessas informações, a guarnição da Polícia Militar que estava de serviço deslocou o sentido Queixadinha, né, com o intuito aí de localizar e prender o autor, e na via vicinal, né, que liga Caraí até Queixadinha, deparou com um veículo, abordou esse veículo e constatou que tratava-se do autor, né? Foi dada a voz de prisão, mas ao mesmo tempo foi verificado que esse autor teria ingerido veneno, né? Após esse intento aí, né, após ter disparado contra a vítima, o autor teria evadido o local, teria jogado a arma no matagal e posteriormente ingerido um veneno, né? Então a guarnição ela acompanhou esse autor até o hospital para fazer, né, o socorro dele, porque ele também estava em um estado de saúde, pode-se dizer, grave, né? Ele permaneceu no hospital, fez os tratamentos médicos, né? E uma outra guarnição deslocou até o local dos fatos, né? Até para verificar se localizava a arma de fogo. Chegando lá, né, após uma intensa busca no matagal lá, que ele teria dispensado essa arma, foi localizado o revólver utilizado no crime, um revólver calibre 32, que estava com a numeração suprimida, né? E também na residência do autor foram localizadas munições intactas de calibre 32, calibre 22, calibre 38, também localizaram cartuchos de calibre 12 e materiais, né, para fazer outras munições. Todo esse material ele foi apreendido, foi encaminhado de imediato à Delegacia de Polícia Civil em Teófilo Otoni, e o autor ele permaneceu da data de ontem até hoje de manhã em observação no hospital. Hoje por volta de 10 horas da manhã, 10, 11 horas da manhã, esse autor ele recebeu alta, né, e logo após ele ter recebido alta, ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Teófilo Otoni, onde foi feito o auto de prisão em flagrante dele pelo crime de feminicídio tentado e ele foi autuado, né? Essa prisão dele foi ratificada aí pelo delegado plantonista. Vale ressaltar, né, que o feminicídio ele teve uma recente alteração que elevou a pena, né? Antes era o crime de homicídio, que o homicídio simples seria ali de 6 a 20 anos a pena, né? E hoje o feminicídio, a pena dele é de 20 a 40 anos. Então esse indivíduo, né, além do próprio porte de arma aí, com a numeração suprimida, ele também vai responder aí pelo feminicídio tentado. Pode-se dizer que a vítima sofreu uma tentativa de homicídio? Sim, na verdade, hoje ela se enquadra diretamente numa nova rúbrica, né, marginal, né, o artigo 121A, que é o crime de feminicídio de forma específica, né? E pelo que a vítima relatou, né, se enquadraria aí no feminicídio tentado. Você já tem informações se a vítima já vinha sendo ameaçada? Não, a vítima não relatou que teria ameaças anteriores, né? Então, esse aí, a princípio, seria a primeira situação e já uma situação intensa. Tanto a vítima quanto o autor são moradores de Caraí mesmo? O autor, ele é residente aqui da zona rural de Caraí, e a vítima, ela é natural daqui de Caraí, mas segundo informações ela estava residindo, né, em Belo Horizonte. Pode-se dizer que essa ação contra a vítima, essa ação criminosa, já vinha sendo planejada faz tempo? Ou é muito cedo para isso? Isso aí só o desenrolar das investigações por parte da Polícia Civil para confirmar se havia esse planejamento, né? Mas de tudo a gente pode tirar aí que no mínimo a arma de fogo ele já possuía em sua residência, né? E com boas intenções não era.
Mais um caso de feminicídio, né, tenente? Caraí, ele já passou por tempos de muitos feminicídios, né? Muitas ocorrências de violência doméstica. Estamos conseguindo reduzir, mas infelizmente ainda acontecem situações como essa, né? Que não são aceitas. A Polícia Militar, ela diligencia ao máximo possível justamente para prender o autor que porventura venha a cometer esse intento. Nessa situação de ontem aí, por exemplo, ele vai responder pelo crime. Por porte legal de arma de fogo também, né? Foi autuado. Sim. O fato dele portar essa arma de fogo aí também se enquadra aí na análise aí do Poder Judiciário posteriormente. E a procedência do veículo? Não, o veículo que ele estava, na verdade, era do pai dele que estava socorrendo ele. Não havia nenhuma situação irregular, não. Valeu, tenente, pela participação. Nós estamos à disposição, Ivan, para qualquer dúvida, qualquer situação. E também estamos totalmente aí à disposição da população de Caraí. Muito obrigado ao Ivan Alves, ao jornal MG lá de Caraí, por essas informações concedidas aqui ao GN. Operação no Vale do Jequitinhonha, a Polícia Militar do Meio Ambiente apreende arma de fogo e uma motocicleta com sinais de adulteração veiculares. Acompanhe as informações. No último domingo, dia 20 de abril, e durante patrulhamento na zona rural de Itinga, na fazenda Santo Antônio das Pindombas, os militares observaram um homem do lado de fora da residência que, ao perceber a viatura, correu rapidamente para dentro do imóvel, atitude que levantou suspeitas. Os policiais militares desembarcaram da viatura para averiguar o que estava acontecendo e viram diversas gaiolas com aves silvestres afixadas na parede externa da casa. O homem que correu inicialmente afirmou estar apenas visitando um amigo, alegando que as aves pertenciam ao proprietário da residência, que havia saído mais cedo. Ele autorizou a entrada dos militares no imóvel, onde foram encontradas 7 aves da fauna silvestre e havia uma espingarda pendurada em um dos quartos próximo à cozinha. O homem afirmou desconhecer a existência da arma e, durante buscas no entorno da residência, uma motocicleta Honda Bros preta foi localizada. Segundo a Polícia Militar, a fiscalização mostrou que o chassi e o número do motor estavam suprimidos, além da placa ser falsa e feito com material não regulamentado, indicando que o veículo era possivelmente produto de furto ou roubo. Posteriormente, um segundo indivíduo chegou ao local e disse que a motocicleta e uma das aves pertenciam a ele. O restante dos itens eram de responsabilidade do cunhado, suposto proprietário da casa. Disse ainda que adquiriu a moto por R$3.000 de um conhecido sem qualquer documentação. A moto foi apreendida e encaminhada a um pátio credenciado em Araçuaí. Foi lavrado um auto de infração ambiental contra o segundo indivíduo, no valor de R$ 4.148,25 por manter em cativeiro espécie da fauna silvestre sem autorização do órgão ambiental. Ele foi preso em flagrante por adulteração de veículo automotor e teve seus direitos constitucionais assegurados, sendo apresentado na Delegacia de Polícia Civil na cidade de Pedra Azul para as providências de polícia judiciária. Como o verdadeiro responsável pelos animais e pela arma não foi localizado, não foi lavrado auto de infração ambiental em seu nome. E bater de frente com o paredão verde é ruim, né? Pessoal sempre trazendo aí essas informações importantes e fazendo valer a questão da segurança pública, retirando circulação pessoas, armas e drogas. Pessoas, é claro, que estão voltadas à criminalidade. Aqui em Teófilo Otoni, equipe GEPAR, em um brilhante trabalho, acaba por apreender um menor, apreender com ele drogas que foram encontradas em posse deste menor. Eu vou trazer agora o sargento Micael Silva para nos falar sobre este caso. Só para você entender, a Polícia Militar, por meio do GEPAR, durante uma operação batida policial no bairro Taquara, deparou com esse adolescente que tentou fugir pelos fundos de uma residência, mas após visualizar a chegada da Polícia Militar. Um indivíduo que já é bastante conhecido pela equipe do GEPAR, ele foi alcançado e abordado. Sargento Micael Silva e os detalhes.
Polícia Militar, através do GEPAR, desencadeou uma operação batida policial nos bairros São Benedito e Santo Antônio, local também conhecido como bairro Taquara, no intuito de reprimir e combater a modalidade do tráfico de drogas que existe nessas localidades. Durante a aproximação da equipe policial pela rua 7 de setembro, nós percebemos que alguns indivíduos evadiram. Um desses indivíduos acabou adentrando em uma residência, fato este que foi percebido pela equipe policial. Nós efetuamos um cerco a essa residência e conseguimos efetuar a abordagem de um indivíduo menor de idade, de apenas 15 anos, e ao ser questionado o motivo do porquê da fuga, ao notar a presença dos militares, este menor acabou nos confessando que estava cumprindo a pena de liberdade assistida e que ele havia cumprido pena no Centro de Internação de Adolescentes, bem como na Casa de Semiliberdade, no bairro Ipiranga, pelo crime de tráfico de drogas. E naquele momento se encontrava em uma liberdade assistida. Não podendo, estar ali naquela localidade, naquele horário, haja vista que ele possui algumas restrições, como permanecer no interior de sua residência durante sábados, domingos e feriados. Desta feita, nós pegamos esse menor e encaminhamos em um local ali próximo, na residência dele, para que fosse feito a sua entrega à sua genitora. E já na residência deste menor, no momento em que fazíamos a entrega dele à sua genitora, nós percebemos que esse menor apresentava um nervosismo um tanto quanto excessivo, o que chamou a atenção dos militares. E haja vista também que naquela residência dele nós já havíamos feito outras apreensões de drogas. Nós levamos isso a conhecimento da mãe do menor e solicitamos, frente àquela situação, nós solicitamos para que ela nos acompanhasse, bem como a permissão dela, para que ela nos acompanhasse e efetuássemos uma busca no interior do quarto do menor apenas, o que nos foi prontamente atendido, e na companhia da genitora deste adolescente, efetuamos busca no interior de seu quarto, ocasião onde na presença dela nós acabamos localizando um invólucro plástico contendo aí 33 pedras de crack. E ao ser apresentado este material ao menor, ele acabou assumindo a posse desses entorpecentes e nos informou que na noite anterior um indivíduo, no qual ele não pode revelar a identidade, havia solicitado para que ele guardasse aqueles entorpecentes no interior de sua residência. Diante do flagrante do ato infracional análogo ao tráfico de drogas, foi dado a voz de apreensão a este menor, sendo o mesmo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os entorpecentes apreendidos, todos eles encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado as medidas cabíveis. O menor se encontra acompanhado de sua genitora e, infelizmente, aí, mais uma vez, sendo apreendido pelo ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Tá aí, o GEPAR, nessa brilhante atuação, retirando essa porcaria, essa droga de circulação e levando esse menor aí conduzido à Delegacia de Polícia Civil para trazer as suas justificativas, se é que tem justificativa, Uma outra situação importante, mais um brilhante trabalho da Polícia Militar, cidade de Teófilo Otoni. Dessa vez foi no bairro Frei Dimas, onde munições e drogas foram apreendidas. Foi uma incursão realizada no bairro Frei Dimas, no escadão da rua Montes Claros. O indivíduo foi visualizado lá numa movimentação suspeita e aí a incursão teve início. Acompanhe os detalhes.
Foi realizada a incursão no bairro Frei Dimas, no escadão da rua Montes Claros. Foi visualizado um indivíduo em movimentação suspeita à traficância de drogas. A guarnição, ao aproximar do indivíduo, deu ordem de parada, mas o mesmo tentou fugir para o mato. Foi realizado o rastreamento onde o indivíduo estava, mas ele não foi localizado. Em varredura, no matagal, foram localizados munições de calibres diferentes e drogas. Os materiais foram apreendidos e entregues na Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências, sendo 23 papelotes de cocaína, 11 pinos de cocaína, 7 munições .36 e 11 munições calibre .32. Aí, a Polícia Militar trazendo respostas à questão combate à criminalidade em Teófilo Otoni e toda a nossa região. Eu vou a um breve intervalo, sai daí não, porque no retorno eu volto trazendo mais informações pra você aqui na sua telinha e na rádio que você me ouve. É um tempinho só, girando, 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 girando. De notícias, apresentação Josilei Silva. Para sua casa ou para sua empresa, com a rede JL você tem, além da melhor internet e fibra ótica da cidade, telefonia fixa e móvel com portabilidade grátis. É isso mesmo! Traga seu número e tenha ligações ilimitadas para todo o Brasil. Os planos de internet são a partir de R$ 69,99. Ligue já ou chame em nosso WhatsApp 3523-8153 e venha para a rede JL Telecom. Oi, o negócio é transporte? Então venha fazer parte da Coplustor. Aqui você deixa de falar em nome de uma pessoa e passa a ser a voz de uma família com mais de 5.000 associados, que se faz presente em mais de 50 municípios de Minas, inclusive na capital mineira. A Copertur se consolidou entre as maiores cooperativas de transportes do estado. Venha fazer parte dessa família. Avenida Alfredo Sá, 5.321, São Cristóvão. Fone 3521-1142. Copertur, aqui também tem a mão de Deus. Segunda e terça da economia é no Tiateca. Tiateca tem açougue, padaria, hortifruti, vem pra cá. Bebida láctea e Bituruna 200ml, 89 centavos. Pão de queijo Tino, 800 gramas, 7,99. Papel higiênico personal neutro, 20 metros com 12 unidades, 9,98. Acém ou músculo, quilo 26,98. Direto no balcão de açougue. Ketchup, maionese ou mostarda, Soeto, 660 gramas, 4,99. Tiateca, hipermercado. Vem! Para todas as empresas de Teófilo Otoni e região, um sindicato que não para. Nascemos há 35 anos com o propósito de trazer representatividade para as empresas da nossa cidade e, desde então, nunca paramos de evoluir. Sindicomércio Teófilo Otoni região. Há 35 anos, a serviço do comércio da nossa região. Situada à rua Epaminondas Otoni, 74, do centro de Teófilo Otoni, a Floricultura Lírios traz para você o que há de melhor em flores, arranjos, cestas de café da manhã e muito mais. Floricultura Lírios, telefone 3521-3795. Venha tirar a sua habilitação na Autoescola Sobre Rodas usando o seu saldo do FGTS. Aqui resolvemos tudo para você de maneira simples e fácil. Venha hoje mesmo à Autoescola Sobre Rodas, em Teófilo Otoni, na Avenida Getúlio Vargas, 1196, no centro. Telefone 98823-2056 ou através do 3521-2169. Em Itambacuri, Avenida Farmacêutico Joviano, 793, no centro. Telefone WhatsApp 3511-2670 ou através do telefone 3511-2670. Round 1. Representando o Atacadão do Gesso, o nosso boxeador João. E do meu lado direito, representando a concorrência, aproveite a quarta imbatível do Atacadão do Gesso. Faça como o João, é pra derrubar a concorrência. Lembra que tem compromisso com a verdade.
e a responsabilidade com a informação. Girando e voltando aqui com o nosso giro de notícias desta terça-feira, aproveitando para abraçar você que está comigo em Valão, Sucanga, na Grande Poté, com a caçulinha da cidade que é líder de audiência, nos 87,9 de frequência da Metropolitana FM, meu amigo Diceu Figueiredo do comando da máquina sonora, muito obrigado pela parceria e você que está aí do outro lado pelo carinho da audiência. Na Grande Ladainha eu chego através da Rádio Vale Verde, nosso amigo Fábio comandando essa máquina sonora, muito obrigado pela parceria e obrigado a você que nos ouve, você que está a me acompanhar também na Grande Itambacuri, pela IT FM nos 87,9 de frequência do seu rádio, muito obrigado por estar conosco, toda a equipe aí do Thiago, né, no comando dessa máquina sonora. Daqui a pouco tem um programa esportivo imperdível para você. Eu chego também a Grande Nanuque, através da web rádio Radar Vale do Mucuri. Muito obrigado ao Valder Costa pela parceria e a você, nanuquense, que está por nos acompanhar. Agradecer a você que está aí me acompanhando também em Setubinha. Muito obrigado pelo carinho da audiência, você que curte a Carisma FM, está aí nos acompanhando, obrigado, viu? Obrigado pela sintonia, pela preferência, obrigado pela companhia. Abraçar o nosso amigo Antônio e todos aí na Carisma FM. Eu também chego a Lambari, pessoal que está me acompanhando aí através da Rádio HN, muito obrigado pela parceria, pelo carinho da audiência. Aqui em Teófilo Otoni nós estamos nos 89,9 de frequência do seu rádio, através da Sintonia FM do nosso amigo Airan Rolim. Eu chego também pelos 87,9 de frequência no bairro São Jacinto, na Rádio Sem Fronteiras, no comando do João Neto, e na 104,9 no comando do João Paulo, Interativa FM, em toda a nossa tchotchó. Muito obrigado a cada um de vocês que também nos acompanham aqui através dos nossos grupos de notícias. Só Notícias, Véia Fuxiqueira, Teófilo Otoni 24 horas, Divulga Poté 24 horas, Rede de Notícias 2, Rede de Notícias 4, Notícias e Informações. Muito obrigado a cada um de vocês. Pessoal do grupo aí, da família, né? Família 50% Respeito. Muito obrigado a cada um de vocês pelo carinho, pela audiência. E aos meus queridos combativos, atiradores da segunda turma de 95, do grupo do Tiro de Guerra 04018, segunda turma de 95. Beijo no coração de vocês, obrigado pela audiência de sempre. A cada um de vocês que recebem, você que recebe aí o nosso link, que clica nele, dá aquele joinha e que vem com a gente acompanhando as notícias de Teófilo Otoni e região, obrigado por essa companhia de sempre, tá? Continue conosco, vamos trazer mais notícias, mais informações a vocês que estão a nos acompanhar por aqui. Vou falar sobre, infelizmente, o mundo que está de luto, né? Morre o Papa Francisco. O Papa Francisco, considerado a voz dos pobres, que reformulou a Igreja Católica, ele morreu aos 88 anos, segundo o Vaticano. Acompanhe. O Papa Francisco morreu na última segunda-feira, dia 21, aos 88 anos, no Vaticano. Jorge Mário Bergoglio comandou a Igreja Católica por 12 anos e foi o primeiro pontífice nascido nas Américas. A morte foi anunciada após os sinos da Basílica de São Pedro tocarem em sinal de luto. Emocionando fiéis em todo o mundo. Os principais veículos de imprensa italiana noticiaram uma hemorragia cerebral como a possível causa da morte do Papa Francisco. A informação oficial foi divulgada às 20 horas da última segunda-feira pelo horário local do Vaticano e 15 horas
no horário de Brasília. O Corriere della Serra informou que o pontífice teria acordado de manhã por volta das 6 horas e que aproximadamente 1 hora depois teria sofrido um acidente vascular cerebral que o levou à morte. O anúncio oficial do Vaticano afirma que a morte de Francisco aconteceu por volta das 7 horas e 35 minutos da manhã no horário local. Agora a gente fica a aguardar. Eu me lembro que há 12 anos, né, todo mundo aguardava aquela fumaça para avisar quem será o novo Papa, enfim. Agora é aguardar para saber quem será o mais novo pontífice da Igreja Católica, quando será anunciado o mais novo Papa. Tem que haver aí, né, esse anúncio que será aguardado pelo mundo inteiro. Mas ainda se tratando da morte do Papa Francisco, aqui no Brasil, aqui nas nossas Minas Gerais, o governador Romeu Zema decretou luto de 7 dias. Acompanhe. Nota à imprensa. O governo de Minas Gerais recebe com tristeza a notícia do falecimento de Sua Santidade, o Papa Francisco, líder espiritual de milhões de pessoas em todo o mundo. Papa Francisco foi o símbolo de simplicidade e justiça social. Sua humildade e coragem inspiram o mundo. Minas Gerais agradece e presta sua homenagem a esse grande homem que fez da fé um caminho de esperança e amor, destacou o governador Romeu Zema. Em encontro com Zema, em 2023, o Papa ressaltou o instinto dos mineiros pela pacificação e a bravura de lutar por liberdade. Abre aspas, uma vez ouvi uma história que os mineiros lutam para não fazer a guerra, nunca, mas quando estão na guerra, lutam para poder terminá-la, porque não a querem, fecha aspas, disse o líder religioso à época. Neste momento de consternação, o governo de Minas presta sinceras condolências à Santa Sé, à Igreja Católica e a todos que se unem em oração pela partida de um homem que dedicou a sua vida à fé, ao diálogo entre os povos e à promoção da paz e da justiça social. Em sinal de respeito, o governo de Minas irá decretar luto oficial de 7 dias. Aqui no Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também trouxe a sua nota de pesar. Acompanhe. Diz a nota: a humanidade perde hoje uma voz de respeito e acolhimento ao próximo. O Papa Francisco viveu e propagou em seu dia a dia o amor, a tolerância e a solidariedade, que são a base dos ensinamentos cristãos. Assim como ensinado na oração de São Francisco de Assis, o argentino Jorge buscou de forma incansável levar o amor onde existia o ódio, a união onde havia a discórdia e a compreensão de que somos todos iguais, vivendo em uma mesma casa, o nosso planeta, que precisa urgentemente dos nossos cuidados. Com a sua simplicidade, coragem e empatia, Francisco trouxe ao Vaticano o tema das mudanças climáticas, criticou vigorosamente os modelos econômicos que levavam a humanidade a produzir tantas injustiças. Mostrou que esse mesmo modelo é que gera desigualdade entre países e pessoas e sempre se colocou ao lado daqueles que mais precisam, os pobres, os refugiados, os jovens, os idosos e as vítimas das guerras e de todas as formas de preconceito. Que Deus conforte os que hoje, em todos os lugares do mundo, sofrem a dor dessa enorme perda. Em sua memória e em homenagem à sua obra, decreta o luto de 7 dias do Brasil. O Santo Padre se vai, mas suas mensagens seguirão gravadas em nossos corações. Assina Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República. Nós aqui também deixamos o nosso pesar a todos os fiéis católicos. A gente pede que Deus possa receber o pontífice da Igreja Católica, né, na sua infinita misericórdia, na sua glória, e que os ensinamentos, o legado que ele deixou por aqui possa ser levado, colocado em prática pelos milhões,
centenas de milhões de católicos existentes em todo o nosso Brasil, isso sem contar mundo afora, né? Que a gente saiba valorizar os ensinamentos que foram deixados pelo nosso pontífice. Bem, nós tivemos nesta segunda-feira o feriado 21 de abril é feriado de Tiradentes. Você sabe por quê que se comemora? Então acompanhe o porquê do feriado de Tiradentes. O dia de Tiradentes é celebrado em 21 de abril, consta no calendário brasileiro como homenagem a Tiradentes, personagem da nossa história que ficou conhecido por ter sido enforcado pela sua participação na conspiração que foi planejada contra a coroa portuguesa, a Inconfidência Mineira. Um militar que fez parte da liderança do movimento da Inconfidência Mineira, que ocorreu no Brasil na época colonial. Tiradentes passou a ser visto como uma figura heróica logo após a proclamação da República, pois foi considerado o mártir desta causa. Ele foi morto em 21 de abril de 1792. O dia da sua morte foi decretado como feriado a partir de 1890. Tiradentes é reconhecido como um herói nacional. O seu nome, Joaquim José da Silva Xavier, um alferes, cargo militar da época colonial, que também exerceu a profissão de dentista. Tiradentes participou ativamente da Inconfidência Mineira e foi um dos principais articuladores desse movimento, que ocorreu entre os anos de 1788 e 1789, e que, entre outros desta época, contestava o poder que a coroa portuguesa exercia sobre o Brasil colônia. Os inconfidentes de Minas, com exceção de poucos, geralmente integravam a elite cultural e social daquela região, como era o caso do poeta Tomás Antônio Gonzaga, ocupavam postos militares ou exerciam profissões liberais, como o caso de Tiradentes. O que dava unidade ao grupo eram ideias como a de liberdade e igualdade, embora uma maneira bastante limitada, além do anseio pela emancipação e independência com relação à coroa portuguesa. O estupim dos planos de insurgência contra o governo local em Minas ocorreu após a cobrança compulsória sobre a produção aurífera e sobre os rendimentos da população. Apesar de terem uma organização bem elaborada, os inconfidentes acabaram sendo delatados por Joaquim Silvério dos Reis, que devia tributos à coroa. Todos os inconfidentes foram presos. Tiradentes foi apanhado no Rio de Janeiro. O processo estabelecido contra eles e os subsequentes julgamentos e sentenças só terminariam em 1792, no dia 18 de abril. Os principais líderes foram expulsos do país, exceto Tiradentes. Diferentemente do que aconteceu aos demais líderes inconfidentes, Tiradentes foi enforcado no dia 21 de abril de 1792, ao som de discursos que louvavam a rainha de Portugal. Seu corpo foi esquartejado e a sua cabeça exibida na praça principal da cidade de Ouro Preto. Os historiadores apontam que o papel realizado por Tiradentes como articulador do movimento político e arregimentador de apoiadores foi crucial para que as autoridades coloniais estabelecessem a ele uma punição mais rigorosa. O governador Romeu Zema participou de solenidade promovida pela Guarda de Honra na cidade de Ouro Preto. Capitão Mota, comandante da Guarda de Honra, anuncio a Vossa Excelência a Guarda de Honra pronta para a revista.
Aí são os esclarecimentos pertinentes a este feriado, muita gente emendando aí, né? Sexta-feira da Paixão, sábado da Aleluia, domingo de Páscoa, e aí a segunda-feira que foi o dia de Tiradentes. Muita gente na expectativa agora, o povo mal acabou um feriado, já está aguardando os próximos, né? Olha, eu quero aproveitar, desculpe a minha falta de educação, eu não desejei para você, não espero que você esteja vivendo uma excelente Páscoa, uma vez que domingo foi a Páscoa, né, a ressurreição de Cristo, que você saiba o verdadeiro sentido da Páscoa, que é a ressurreição, que Cristo possa ressurgir no seio familiar, no seu coração, e que as coisas boas possam acontecer em todo o seu lar, no seu empreendimento, em tudo aquilo que você tocar, que tenha as bênçãos de Deus, que esse Jesus Cristo que morreu de braços abertos, o maior homem do mundo que morreu de braços abertos para salvar a nossa humanidade, que ele seja exemplo a ser seguido de um amor verdadeiro a você e toda a sua família. Amemos mais o nosso próximo, amemos mais a nós mesmos, para que tenhamos um mundo bem melhor para viver. Essa é a mensagem que a gente deixa e a gente fica por aqui com essa edição do GN, prometendo voltar amanhã, se Deus assim permitir, com muito mais informações na sua telinha. Na rádio que você me ouve, você fica com a programação local. Aqui no canal do YouTube eu volto se o novo fato exigir uma convocação extra. Tenham todos uma excelente terça-feira. Girando, 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 girando. Informação, giro de notícias.